Meu nome é Giovanni, sou a sua mestre em EFT. Tudo o que você precisar tirar dúvida, por favor, pode escrever aqui no campo do chat a qualquer hora, a qualquer momento que eu paro, interrompo e lhe ajudo, lhe oriento, tiro sua dúvida, ok? Eu não consigo ouvir você, nem consigo lhe ver, mas você consegue me ouvir e consegue me ver. Se travar a câmera, se travar a sala, você, por favor, me avisa, me manda uma mensagem que eu saio e volto de novo. Com isso, às vezes, destrava. Certo? Está tudo bem? Conseguindo me ouvir, me ver? Então, iniciando. Primeiro eu queria saber de você se você já tem alguma noção, se você já recebeu, já praticou, já fez uso de EFT. Ou é a primeira vez que você ouve falar? Você já fez uso? Você já Qual que é mais ou menos o seu conhecimento? É nível prático? Você já praticou EFT? Ótimo, então você já tem noção mais ou menos dos pontos de como funciona. Eu vou vou dar uma pincelada teórica e partir para a prática para tirar todas as suas dúvidas com relação aos pontos. Se você já pratica, eu até acredito que não tenha muita dúvida, mas como dúvida sempre aparece praticando, eu vou tirar suas dúvidas, todas que você tiver com a prática. E encerrou o curso, terminou, você recebeu o certificado e surgiu alguma dúvida enquanto você estiver aplicando em você ou em outra pessoa, por favor, fique à vontade para me mandar e-mail, me mandar WhatsApp, me procurar no Facebook para tirar qualquer dúvida que você tenha. Não é porque terminou o curso, eu te entreguei o certificado, que você não tem mais acesso comigo. Você terá acesso livre sempre que você precisar. É só me mandar mensagem que o mais rápido possível eu respondo, tá? Bem, vamos lá. O que é terapia holística? Que EFT é uma terapia holística. O que é terapia holística? É toda terapia, todo sistema de cura, todo meio de tratamento, meio de análise energética que trata o ser humano como um todo. Ele trata do corpo físico. Em corpo físico falamos do físico mesmo, do organismo e do emocional. Ele trata do corpo energético, ele trata do corpo espiritual. Ele não vê o ser humano, ou melhor, a terapia holística, não vê o ser humano apenas como o corpo que tem que ser tratado, ou melhor dizendo, a doença que tem que ser curada. Para a terapia holística, o ser humano é um ser composto de vários corpos que, unindo todos, forma o indivíduo. E a doença nunca surge no corpo físico, seja ela uma doença física, seja ela uma doença emocional. Para a terapia holística, todas as doenças surgem no corpo energético, surgem na aura, através de um desequilíbrio. Boa noite, Elisa, que bom que você conseguiu entrar na sala. Retomando,
Para a terapia holística, todas as doenças surgem através de desequilíbrio energético nos corpos áuricos. Esse desequilíbrio energético, não sendo tratado, acaba se materializando em doença no corpo físico. Aí entra a medicina alopática, a medicina tradicional para tratar o corpo físico. Terapia holística, energia, trata o corpo energético. Medicina alopática, medicina tradicional, cura o corpo físico. Então, nós terapeutas não curamos? Não. Terapeuta holístico não cura. Cura, ela é exclusiva da terapia tradicional, da medicina tradicional. O que nós, terapeutas holísticos, porque um formado em EFT é um terapeuta holístico, o que nós, terapeutas holísticos, fazemos? Nós levamos novamente o corpo energético ao estado de equilíbrio. Nós devolvemos o equilíbrio para o corpo energético, ou nós devolvemos, trazemos o corpo energético para o estado de saúde perfeita. Com isso, com o corpo energético, com os corpos áuricos totalmente equilibrados energeticamente, o indivíduo consegue obter a cura, mas não depende exclusivamente deste equilíbrio energético. Digamos que 50% é equilíbrio energético, 50% é merecimento do doente, do paciente. Como assim merecimento do doente, merecimento do paciente? Ele tem que, entre aspas, correr atrás, fazer por merecer, ele tem que lutar, ele tem que procurar melhorar os hábitos, ele tem que mudar os padrões de comportamento que geraram o desequilíbrio energético, que gerou a doença, ele tem que procurar a cura do corpo físico através da medicina. Somente a terapia holística não faz milagre. Infelizmente, eu ouço muita confusão dizendo que terapia holística cura, terapia holística faz milagre. Terapia holística não faz milagre. Lógico que se a pessoa tiver um desequilíbrio energético alto e um desequilíbrio físico pequeno, essa volta ao estado natural de saúde, esse reequilíbrio energético geral poderá trazer a cura ou poderá acelerar a cura, mas só a terapia holística não vai resolver. Não adianta a pessoa ter o reequilíbrio energético hoje, padronizou tudo, equilibrou tudo, e ela continua, por exemplo, com os mesmos padrões de comportamento, com os mesmos hábitos que geraram o desequilíbrio energético. Em um primeiro momento, ela vai estar curada, só que a doença vai voltar. Então, por isso é dito que depende 50% de equilíbrio energético e 50% da pessoa. Com relação a diagnósticos, terapeuta holístico não faz diagnóstico de doença. Terapeuta holístico faz diagnóstico de desequilíbrio energético. Qual que é a diferença?
Diagnóstico de doença, assim como a cura, assim como o tratamento tradicional, pela nossa legislação brasileira, é exclusivo de ato médico. Quem promete cura, quem faz diagnóstico de doença, quem promete milagre, não sendo médico, pratica crime contra a saúde pública. Eu agora não me recordo de cor todos os artigos, mas me lembro que é em torno de 226, 228, salvo engano, do Código Penal. Mas quem tiver curiosidade de procurar, é só verificar no item crimes contra a saúde pública, que estão todos elencados ali. Nós podemos, se identificarmos durante um tratamento um desequilíbrio energético em determinado ponto do nosso paciente, do nosso cliente, do nosso receptor, indicar para ele, por exemplo, eu estou vendo um desequilíbrio energético muito grande no seu coração. Recomendo que você procure um cardiologista. Isso nós podemos fazer. Mas não podemos, por exemplo, dizer, eu estou vendo uma doença cardíaca. Procura um cardiologista. Jamais, porque isso seria diagnóstico. Nós não podemos, por exemplo, dizer, eu vou curar você, porque isso não é o nosso papel. Eu posso dizer, eu vou restabelecer o equilíbrio energético nos seus corpos e esse equilíbrio energético acelerará, promoverá a cura, caso você faça a sua parte, que é mudar seus hábitos, mudar seu comportamento e procurar o tratamento físico. Procure sempre deixar claro isso para os seus clientes, para os seus pacientes, para que não reste dúvida, para que não reste problema para vocês mesmos. Então não adianta nada eu fazer a terapia holística. Adianta, porque a medicina tradicional não consegue atingir o corpo energético e promover a cura, o reequilíbrio energético. Isso somente a terapia holística, através da cura energética, que consegue. Isso explica porque muitos pacientes com a mesma doença, mesmo tratamento, alguns conseguem a cura, outros não conseguem a cura. Quem se curou conseguiu restabelecer também o equilíbrio energético. Quem não se curou, infelizmente, continua com o padrão de doença estabelecido nos corpos áuricos e a cura completa não se manifesta. Vocês têm alguma dúvida? Elisa, creio que você não pegou o momento em que eu falei com a Ceissa. Qualquer dúvida que surgir durante o estudo, qualquer dúvida que surgir durante a aula, por favor, escreva no seu campo de escrita que fica aqui embaixo. Eu interrompo e explico. Dúvidas surgem mais durante a prática. Terminou o curso, está praticando, surgiu uma dúvida e eu não tenho mais o contato com o professor. E agora? Você tem sim o contato com o professor. Fique à vontade para me mandar mensagem, me procurar no WhatsApp, me procurar no Facebook, a qualquer momento que você precisar. Eu estarei à sua disposição para tirar qualquer dúvida. Não prometo responder de imediato, porque às vezes a agenda corrida do dia não permite, mas assim que possível eu esclareço a sua dúvida, eu respondo para você. A aula tinha começado imediatamente ao que você entrou.
Esse é o primeiro slide da aula, mas se ficar alguma coisa pendente que depois você queira me perguntar, fique à vontade também, ok? Eu acho que pulou. Os slides estão pulando. Tem dia que a internet não funciona de jeito nenhum. Tem dia que a internet corre até demais. Nossa, a internet tá pulando o slide. Oh, meu Jesus. Bem, eu vou pro quarto, depois eu volto pro terceiro. Vamos lá. EFT. O que é EFT? Técnica de libertação emocional em inglês. Ela consiste, basicamente, no desbloqueio dos meridianos. O que são meridianos? São os canais energéticos do nosso corpo. Os meridianos, comparando a uma cidade, seriam as ruas por onde nós transitamos, por onde a energia transita em nosso corpo. E os chakras são as nossas casinhas, onde a energia se estabelece, onde a energia se fixa. Os chakras são os centros energéticos e os meridianos são os caminhos por onde a energia passa. Quando esses caminhos estão bloqueados ou quando os chakras estão bloqueados ou acelerados, ocorre o desequilíbrio energético que leva à doença. E o que a EFT faz? A EFT, através de batidas em determinados pontos, promove o desbloqueio dos meridianos, promove a limpeza, a purificação desses canais por onde a energia vai passar. E como ela atua? Ela atua unindo as batidas com as pontas dos dedos nos terminais dos canais energéticos, com a sintonização do problema que a pessoa quer resolver, que a pessoa quer curar. A grande sacada, o grande diferencial da EFT é, ao mesmo tempo, desbloquear o canal energético, o meridiano, com essas leves batidas nos terminais e ao mesmo tempo falar, colocar para fora, expressar, jogar fora, unir verbal e energeticamente o problema que está incomodando. Com a EFT, além de simplesmente atingir o ponto energético, o canal energético, a pessoa ainda manifesta, concretiza o problema através da fala. E isso gera um resultado mais específico, mais completo, mais harmonioso, mais englobalizado. Podemos dizer que a EFT é uma versão emocional da acupuntura. A acupuntura atinge o corpo físico. Através do corpo físico, ela atinge o corpo energético. A EFT faz o contrário, ela atinge o corpo energético, do corpo energético ela vai para o corpo físico.
As duas trabalham com o desbloqueio dos meridianos. As duas trabalham com o desbloqueio dos canais energéticos. Por isso chamamos EFT da versão emocional da acupuntura, ou acupuntura sem uso de agulha. E para curiosidade, para aprendizado, EFT foi desenvolvida pelo psicólogo Dr. Roger Callahan, unindo duas técnicas holísticas que ele trabalhava: acupressão, que é acupuntura sem agulha também, e cinesiologia aplicada. Estudando uma técnica, estudando outra técnica, ele uniu as duas e formou a EFT. Bem, eu falei de meridiano, que são os canais de energia, que são as ruas por onde a energia caminha. Quantos meridianos ou quantos canais de energia nós temos? 12 principais, também chamados de ordinários ou regulares. 8 secundários ou extraordinários que percorrem as cavidades interiores do nosso corpo. 15 que ligam os ordinários entre si. São os meridianos conexos. Eles vão de um meridiano para o outro, como se fossem as ruas paralelas, as ruas, uma rua que corta a outra. 12 tendinosos e 12 superficiais que percorrem perifericamente o nosso corpo. Os extraordinários se ligam a todos os outros, ou seja, nós temos se pegarmos o nosso mapa energético, pegarmos o mapa de uma rua, nós vemos que como a cidade, mapa de uma cidade, nós vemos que como uma cidade, o nosso corpo é inteirinho percorrido, permeado por canais, como a cidade é por rua. O bloqueio de um canal energético bloqueia o fluxo energético de todo o nosso corpo, como o bloqueio de uma rua em uma cidade que vai bagunçar o trânsito da cidade inteira, vai deixar os motoristas totalmente perdidos sem saber para onde vai. É a mesma coisa com o nosso corpo energético. Bloqueou um meridiano, bloqueou um canal, bloqueia tudo, causa desequilíbrio energético nos meridianos, nos chakras, na aura e, em consequência, doença física no corpo. Como na apostila tem detalhado, tem descrito todos os meridianos, quais são os caminhos percorridos, quais são os órgãos que ligam, eu não vou falar na aula ao vivo, porque a aula ao vivo eu procuro fazer para tirar as dúvidas, para mostrar a prática, porque muitas vezes a gente fica com dúvida, e aonde que eu aperto exatamente, aonde eu vou, aonde que o meu dedo vai, meu dedo tá certo, meu dedo tá errado. Então eu procuro fazer a aula prática, a aula online, mais voltada para o prático. O teórico é só ler na apostila que a gente encontra lá. Porém, contudo, entretanto, se vocês tiverem alguma dúvida, por favor, fiquem à vontade para perguntar. Se não quiser perguntar na aula por ficar com vergonha, ficar tímido, eu sei que tem aluno que fica. Pode me perguntar em separado depois.
apesar que eu sou da opinião que nenhuma dúvida é boba. Nós, alunos, porque eu também sou aluna, temos a mania, temos o costume de ficar com vergonha de perguntar, achando que a nossa dúvida é boba, achando que vamos passar vergonha. Nossa, mas será que a minha pergunta é pertinente? Nossa, será que essa minha pergunta não é muito ridícula? Nenhuma pergunta é ridícula, porque ninguém nasce sabendo. Então, o que vocês tiverem de dúvida, tanto na prática quanto na teoria, não tenham vergonha de perguntar. Mas, se tiverem, fiquem à vontade para perguntar em separado, que eu respondo também. Como eu já disse, o grande diferencial desse método é combinar o falar ou pensar no problema com o desbloqueio do meridiano através do toque, através das batidas. Uma única sessão de aproximadamente 50 minutos em terapia holística, gente, eu abro um parênteses, não existe regra exata. Energia não é matemática. Nem sempre 2 mais 2 será igual a 4 quando tratarmos de energia. O que serve para mim pode não servir para Ceissa, pode não servir para Elisa. Então, o que para a sessão gera 50 minutos, para outro 45, para outro 40. Um padrão mais ou menos estabelecido é 50%. É 50%, perdão. É 50 minutos. Mas se vocês verem que o paciente precisa de um pouco mais ou um pouco menos, já é suficiente para ele, fiquem à vontade para estabelecer o tempo da sessão, o tempo da prática, de acordo com o necessário. Energia é intuição. Sigam a intuição de vocês. Eu sei que principalmente no começo vocês ficarão inseguras de seguir a intuição. Então segue a regrinha dos 50 minutos, um pouco mais, um pouco menos. A partir do momento que vocês estiverem plena confiança na intuição de vocês, sigam a intuição, é ela que vai definir quando está finalizado. Porque a partir do momento em que o cliente, que o paciente, ou que vocês mesmos, já que a EFT serve para autotratamento, a partir do momento que atingir o cansaço, o esgotamento, nada mais dará resultado. Não adianta a gente ficar insistindo em apertar ponto, em falar problema, se a pessoa estiver cansada, se a pessoa estiver esgotada, não terá resultado. Então, usem a percepção de vocês, usem a intuição de vocês, usem a conversa com o paciente. Olha, vou ser bem sincera com você. A que eu conheço é apenas essa que eu estou lhe passando. Eu não me aprofundei nas duas. Eu vou fazer o seguinte, para você não ficar no vácuo, sem resposta, eu vou procurar a resposta e passar a resposta para você. Porque o que eu aprendi foi apenas e tão somente essa sequência. Então, o que eu falar para você, eu vou falar chutando, eu vou falar besteira e eu não gosto de fazer isso. Você tem conhecimento, você tem já o trabalho a respeito dessas duas versões? Então, a que eu conheço
é com base no estudo do Dr. Roger Callahan. Mas eu vou procurar ver a respeito do Gary Craig e falo para você. Porque realmente aqui eu trabalhei com base no Dr. Roger Callahan. Eu procuro, não prometo para você que amanhã eu vou fazer isso, mas essa semana, no máximo até sexta-feira, eu lhe dou um retorno e aproveito e já dou um retorno conjunto para você e para Elisa, que é para as duas não ficarem na dúvida, ok? Vamos lá. Como eu devo aplicar a EFT? As batidas devem ser firmes. Vocês devem bater Elisa, você já estudou EFT então? Você já tem outro curso de EFT ou não? Ou você aprendeu com a prática mesmo, aprendeu praticando? Bem, eu creio que não deve existir muita diferença, mas eu vou procurar, eu vou estudar as duas técnicas e respondo para vocês. Eu vou repassar com vocês a técnica que eu aprendi. Inclusive, se vocês quiserem dizer, essa aqui isso aqui me lembra tal técnica, essa aqui me lembra outra técnica, fiquem à vontade, porque eu realmente estudei apenas essa técnica. Vamos comparar a EFT como o Reiki, por exemplo. Eu não sei se vocês têm conhecimento da técnica holística Reiki. Entendi. Reiki é uma técnica holística, Reiki. Existem dois sistemas, ou melhor dizendo, existem duas escolas dentro do Reiki Usui. Existe a escola japonesa, existe a escola ocidental. A escola japonesa ensina a prática do Reiki de uma maneira voltada para a cultura japonesa. A escola ocidental ensina de uma outra maneira, como o próprio nome já diz, voltada para a escola ocidental. Dentro do Reiki, a minha formação é ocidental. Então, se me perguntarem sobre a escola tradicional japonesa, eu não sei responder. Eu sei responder apenas dentro da escola tradicional, da escola ocidental, que é a que eu trabalho. Não deixa de ser a mesma coisa, ou não deixa de ser a mesma terapia, mas são modos diferentes de tratar a mesma terapia. Com EFT, eu aprendi a tratar de uma maneira. Vou procurar a outra maneira e esclarecer vocês. Ok? Consegui fazer vocês entenderem? Ou ficou confuso? A comparação deu para entender mais ou menos? E o que vocês também, gente, tiverem de conhecimento que vocês queiram colocar, fiquem à vontade. Infelizmente, pela sala de aula, nós não conseguimos manter um diálogo. Só eu falo e vocês conseguem só escrever.
Mas o que vocês tiverem de conhecimento que quiserem trazer, fiquem à vontade para escrever, fiquem à vontade para colocar. A cada aula eu aprendo um pouco, eu não sou a dona da verdade, eu não sei tudo. Acho ótimo como agora que os meus alunos trazem informações novas, que eu aprendo com os meus alunos, porque entendo que a aula deve ser troca de experiência, troca de informação. É muito monótono quando só eu fico falando e os alunos não participam. Quando os alunos participam, trazem novidades, digamos assim, desafiam o meu conhecimento, eu acho perfeito, eu acho encantador, eu adoro. Então, o que vocês tiverem de conhecimento diferente do que eu falar, eu até peço, por favor, que coloquem para que a gente possa aprender juntos, ok? Continuando. Como que eu vou trabalhar com a EFT? Ou eu uso 2 dedos, cadê a câmera? Aqui. Os 2 dedos juntos, apertando, batendo. Ou eu uso apenas um dedo, porque em alguns, deixa eu tirar o cabelo da testa para vocês verem melhor. Em alguns pontos, como embaixo do nariz, embaixo aqui, eu não consigo, incomoda 2 dedos, ainda mais se a pessoa tiver dedo largo. Então você pode trabalhar com 2 ou você pode trabalhar com apenas um, não há problema nenhum. Não é porque eu uso 2 que o 1 não vai fazer efeito, ou é porque eu uso 1 que o 2 não vai fazer efeito. Tanto faz. E detalhe, uma sessão para cada problema tratado. Cada problema tratado, eu digo, é esmiuçar o máximo possível o problema. E travou minha câmera, travou. Vocês estão me vendo? Porque aqui a câmera travou e depois voltou. Como tratar uma sessão para cada problema? Tentem esmiuçar ao máximo o problema. Isso eu sei que está no slide à frente, mas já vou dar uma adiantada. Como assim esmiuçar? Por exemplo, eu tenho problema de relacionamento com a minha mãe. Tá, o meu problema é o relacionamento com a minha mãe. O que isso me causa? Isso me causa raiva, isso me causa angústia, isso me causa depressão, isso me causa ansiedade. Procure esmiuçar tudo o que causa esse problema e vamos tratar, todos os aspectos deste problema. Outro exemplo, eu tenho síndrome do pânico. O que a síndrome do pânico me traz? Ela me traz angústia, ela me traz medo, ela me traz depressão, ela me traz paralisação, ela me traz ansiedade. Então eu vou tratar todos os pontos que essa síndrome do pânico me causa. Não vou tratar simplesmente a síndrome do pânico. Eu vou tratar todo o conjunto de emoção que a síndrome do pânico me traz. Eu não vou tratar apenas o problema de relacionamento com a minha mãe. Eu vou tratar todas as emoções que o problema de relacionamento com a minha mãe me traz. Eu vou abrir o leque o máximo possível para tratar o máximo possível todos os aspectos, todos os problemas envolvidos na situação ou todas as situações envolvidas no problema. O que eu posso tratar com a EFT? Qualquer sentimento negativo, seja ele qual for, fobias ou medos,
memórias traumáticas que geralmente levam a fobias, doenças emocionais e físicas. Como eu falei, a doença primeiro se manifesta no campo áurico, depois no campo físico. Campo físico nós temos tanto emoção quanto físico, não só o corpo. Uma vez tratando o corpo energético, eu consigo tratar o corpo físico no geral, emoção e propriamente físico. Dores eu consigo tratar, que é um aspecto do campo físico. E aqui também estava faltando, eu consigo tratar problemas de relacionamento. Não que eu vou atingir o outro com a EFT, mas eu vou mudar o meu modo de ver a situação. Por exemplo, volto no caso do problema de relacionamento com a minha mãe. Através da EFT, eu vou conseguir mudar a minha relação com ela? O modo como ela me trata? Não, mas eu vou conseguir mudar a maneira como eu respondo a esse relacionamento. Vou conseguir mudar como eu reajo às ações da minha mãe. E com isso eu vou melhorar o relacionamento, eu vou tratar aquele problema de relacionamento que envolve nós duas. Dúvidas? Se eu estiver indo muito rápido ou muito devagar, também fiquem à vontade para pedir para que eu mude o ritmo, ok? Quais são as vantagens da EFT? Baixo custo de aprendizado. Isso também é um pouco relativo, porque depende do curso, depende do professor, depende da instituição de ensino, mas geralmente tem um baixo custo de aprendizado. Ela é uma ferramenta autoaplicável, eu posso ajudar o outro e posso me ajudar também. Eu não dependo que o outro me trate, eu consigo me tratar, eu não preciso procurar ajuda fora, eu posso e devo procurar ajuda dentro, eu mesmo. É de extrema eficácia, isso já comprovado, testado, retestado e usado, comprovado por várias pessoas. É uma técnica simples e muito fácil de aprender, embora no começo tenha sim dúvidas, embora no começo a gente fique inseguro, mas ela é extremamente simples e extremamente fácil. É um método não evasivo, não machuca, não utiliza qualquer ferramenta, você não precisa de gasto para comprar equipamento. Os equipamentos são sua mão, seus dedos e seu corpo, apenas isso. Pode ser usada quantas vezes, quando e sempre você quiser. Se eu quiser aplicar 3 vezes ao dia, eu posso. Se eu quiser aplicar 4 vezes ao dia, eu posso. Se eu quiser aplicar todo dia, eu posso. Se eu quiser aplicar 3 vezes por semana, eu posso. Não tem contraindicação com relação à quantidade de vezes que eu vou aplicar. Eu só peço atenção para o que eu falei da exaustão. Se chegar ao cansaço, se chegar à exaustão, não dará efeito algum. A pessoa não vai conseguir atingir a cura energética. Então, se chegar à exaustão, pare. O limite da prática é o cansaço. O limite da prática é a exaustão. O limite da prática é quando você não consegue mais
se concentrar, a cabeça fica dispersa, voando e você não consegue focar naquilo que está fazendo. Fora isso, faça quantas vezes achar necessário, quantas vezes conseguir ou precisar. Vamos para a prática em si. Vou até mudar o notebook aqui para facilitar. Receita básica do EFT. Primeiro, frase preparatória. O que é isso? É a frase com a qual eu vou iniciar o tratamento. Essa frase deve ser mais exata e específica possível. Por exemplo, no caso da síndrome do pânico, que ela me traz medo, angústia, ansiedade. Eu vou usar várias frases, porque eu vou tratar os vários aspectos, todos os aspectos daquele problema. Para cada problema, uma frase preparatória. Para cada problema, uma sequência de tratamento. Então, vamos lá. A frase começa com: embora eu tenha tal problema, eu me aceito profunda e completamente. Ou, embora eu tenha tal problema, eu me aceito profunda e incondicionalmente. Eu até prefiro usar, embora eu tenha tal problema, eu me aceito profunda e incondicionalmente. Por que eu prefiro? É o que deu melhor resultado, é o que deu melhor adaptação para mim. Fiquem à vontade para adaptar a frase com aquilo que ficar melhor e mais fácil para vocês, desde que não saia da ideia de, embora eu tenha um problema, eu me aceito profunda, completa, incondicionalmente. Desde que não saia dessa essência, fiquem à vontade para trabalhar com a frase da maneira que vocês precisarem. Um exemplo prático da síndrome do pânico. Embora eu tenha medo, eu me aceito profundo e completamente. Embora eu tenha ansiedade, eu me aceito profunda e completamente. Embora eu tenha depressão, eu me aceito profunda e completamente. Vou usar essa frase como? Vou usar essa frase apertando o ponto do karatê. Cadê a mão? Que é exatamente aqui, no meio da mão. Imagine o karateka dando um golpe de karatê com a mão aberta. Você vai fazer a mesma posição do karateka, por isso se chama ponto do karatê, e apertar bem no meio da mão. Enquanto eu aperto o ponto do karatê, eu falo a frase preparatória. Por exemplo, embora eu tenha medo, eu me aceito profunda e completamente. Se eu não quiser usar o ponto do karatê, eu posso também usar os pontos doídos ou pontos doloridos. Eu prefiro o ponto do karatê, porque o ponto do karatê não dói. Os pontos doídos, como o próprio nome já diz, dói. Onde ficam os pontos doídos? Você vai procurar esse ossinho aqui que tem no pescoço, fazer como se fosse um triângulo e procurar mais ou menos nessa região.
Onde doer, ó, já tá doendo. Onde doer é o ponto doído, é o ponto dolorido. Você, então, vai apertar o ponto dolorido e dói muito e falar a frase lembrete. Por exemplo, embora eu tenha ansiedade, eu me aceito profunda e completamente. Consegue localizar, Ceissa, onde fica o ponto dolorido? Não é muito difícil de achar, não. O ossinho do pescoço faz o triângulo, apertou, doeu, é ali mesmo. Qual usar? Qual você preferir? Não tem um certo e não tem um errado. É aquele que for mais confortável para o praticante. Porque também não adianta eu estou querendo, por exemplo, curar uma dor. Eu vou causar mais dor para o paciente? Não tem muito sentido. Então, se ele se sentir mais confortável, eu uso o ponto do karatê. Eu não me sinto à vontade com o ponto do karatê porque eu acho ele muito simples. Eu prefiro ir na raiz do problema, eu prefiro sentir dor. Vai na raiz do problema, sente a dor e trata através dos pontos doloridos. Isso é exclusivamente de preferência do aluno. A frase, como eu falei, deve tratar evento específico. Deve especificar, deve esmiuçar o máximo possível do problema. É muito interessante, se eu não tinha falado, fazer uma lista dos eventos. Antes de começar, ver lá o problema geral, qual que é, e ver todos os eventos específicos, todos os aspectos, todos os sentimentos, todas as lembranças que esse problema, que esse sentimento global me traz. E faço uma listinha. Vou fazer uma sequência de EFT para cada evento, para cada aspecto. Portanto, terei uma frase lembrete para cada evento, para cada aspecto. Terminou a sequência da EFT? Pergunta: esse sentimento, por exemplo, medo, ainda está me incomodando? A palavra medo me incomoda? A questão medo me incomoda? Se não incomodar mais, passa para a próxima questão, para o próximo aspecto, para o próximo evento, com uma nova frase lembrete. Incomodou? Volto no problema até ele não incomodar mais. Até ele não incomodar mais se você não estar cansada, não estar exausta. Terminou? Terminou. Volta lá na sua listinha de eventos, de aspectos e revisa um por um. Vê se algum ainda traz incômodo. Vê se algum ainda influencia, incomoda você de alguma maneira. Incomodou? Sentiu alguma coisa? Faz uma nova sessão. Daqui a uma semana incomodou? Não é porque eu já terminei semana passada que eu não vou poder fazer de novo. Incomodou? Faz de novo. Vai, digamos, pela teimosia. EFT, você vai vencer o problema pela insistência, pela teimosia. Trabalha até vencer o problema. Alguns conseguem vencer já na primeira sequência, mas nem todos. Se você não conseguir vencer na primeira sequência, no primeiro dia,
Não fique se achando, nossa, eu não tenho salvação. Nossa, por que o outro conseguiu e eu não consegui? Depende do seu padrão energético. Depende de como está enraizado o seu problema. O problema de uma vida inteira, a gente não pode ter a utopia de que vai ser curado, de que será resolvido em apenas uma sessão. Às vezes é preciso muita insistência, muita sessão para resolver. O que não pode é deixar aspecto para trás. Por exemplo, eu tenho vários problemas que eu quero resolver. Quero resolver minha síndrome do pânico, quero resolver o problema com a minha mãe, quero resolver minha ansiedade. O que eu não devo fazer? Passar de um problema para o outro sem ter curado ou sem não estar mais sentindo incômodo com todos os aspectos do primeiro. Eu trato todos os aspectos da síndrome do pânico, depois eu vou tratar os aspectos da depressão, do problema com a minha mãe, da ansiedade. Ele é um tratamento bem detalhado, é um tratamento bem minucioso. Não podemos ter pressa, não podemos ter ansiedade, porque tem que ir passo a passo para assim atingirmos a cura completa. Só assim terá resultado. Eu faço EFT e não dá resultado. Por quê? Porque eu não tive a paciência da insistência. Eu não tive a paciência de esmiuçar o problema, detalhar o problema, ir na ferida, em cada pontinho, para depois tratar todo. Eu vou do uno para o todo, para com isso tratar globalmente todos os campos áuricos. Seguindo, uma vez que eu disse a frase lembrete, uma vez que eu disse a frase inicial, eu tenho a frase lembrete. O que é a frase lembrete? O problema da maneira mais resumida possível. Por exemplo, eu estou tratando o aspecto medo. A minha frase lembrete será medo. Minha frase inicial é: apesar do medo que eu tenho, embora eu sinta medo, eu me aceito e me amo incondicionalmente. Eu me aceito e me amo completamente. Essa é a frase inicial. A frase lembrete é medo. Eu vou diminuir o problema o quanto eu conseguir. Eu vou diminuir o aspecto o quanto eu conseguir. E a frase inicial eu faço batendo no ponto do karatê ou nos pontos doloridos. E a frase lembrete, o que eu vou fazer? Eu darei 7 toques em cada ponto da cabeça até o dedo mínimo, dizendo a frase lembrete. As batidas devem ser contínuas e firmes, mas não machucar. Procure usar a mão dominante para bater. O que é a mão dominante? É a mão com a qual você escreve. Se você for ambidestra, pode usar tanto a mão esquerda quanto a mão direita. Mas se for destra, a mão direita, se for canhota, a mão esquerda para bater. E a outra vai receber o toque. Ou o restante do corpo vai receber o toque.
E quais são exatamente esses pontos que eu falei? Ponto da cabeça, que fica aqui no alto da cabeça. Ponto de início da sobrancelha, fica aqui na pontinha da sobrancelha. Ponto da lateral do olho, fica aqui no ladinho do olho, no canto externo do olho, bem na pontinha mesmo, externa do olho. Embaixo do olho, onde a gente tem olheira. Embaixo do nariz. Embaixo da boca. Esses são os pontos da face. Depois, ponto dolorido, mesmo que eu não use na frase inicial, eu tenho que usar durante a sequência de pontos. Depois, embaixo da axila, vou tentar virar para mostrar bem embaixo mesmo da axila. Terminou a axila, já é o ponto. Embaixo do mamilo, no ponto em que une a mama e as costelas, bem embaixo dele. Seguindo, polegar, na ponta do polegar, na lateral dele. Dedo indicador, dedo médio. Esse dedo eu pulo, não trabalho com esse dedo. E dedo mínimo, ou minguinho. Então, vamos lá. Vamos repassar. Tenho a minha frase, lembrete, medo. O que eu vou fazer? Medo, 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 medo. E eu perdi a conta. Não sei se eu coloquei 7, se eu coloquei 6, se eu coloquei 10. Não tem problema. Houve uma padronização em 7 para ter um número de referência para o praticante. Mas se ele faz um pouco mais, um pouco menos, não há problema. O que importa é a sequência firme e contínua de batidas no ponto enquanto pronuncia a frase lembrete. Ah, mas e agora? Eu vou bater aqui no meio, eu vou bater um pouco para a direita, um pouco para a esquerda. Onde que eu vou bater? Se eu errar o ponto de bater, não tem problema. Desde que você se concentre e procure bater no meio da sua cabeça, se sair um pouquinho para cima, um pouquinho para baixo, um pouquinho na lateral ou um pouquinho para o outro lado, não há problema. Por quê? São os terminais dos meridianos. A rua onde a gente está passando. Vamos colocar como a minha casa, por exemplo. Minha rua, minha casa. Se eu bater no portão da minha casa, um pouco acima, um pouco abaixo, um pouco do lado, um pouco do outro, vou bater no portão da minha casa do mesmo jeito. É o portão da minha casa. Eu vou ouvir a batida no portão da minha casa da mesma maneira. Esse é o segredo da EFT. Eu vou bater no ponto. Seja um pouquinho para cá, um pouquinho para cá, um pouquinho para cá, um pouquinho para cá. Não importa, fará efeito do mesmo jeito, porque eu estou batendo no terminal do meridiano.
o meridiano corre ali. Então, tanto faz em qualquer região ali daquele pontinho, eu estou batendo e eu estou obtendo o efeito. Então, não se preocupe com questões exatas, como a exata posição, a exata quantidade de vezes que eu vou bater. Se der alguma diferença, sem problema nenhum. Então, vamos lá, continuando. Medo, 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 ou 2 dedos, medo, 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 medo. Vou para a ponta da sobrancelha. Medo, 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 medo. Você vai bater mesmo. Não é só colocar o dedo e apertar. Você vai bater enquanto fala. Medo, 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 medo. Atingiu? Vamos para a ponta do olho. Medo, 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 medo. Vamos para baixo dos olhos. Posso trabalhar tanto assim quanto assim, ou com um dedo só. Para o olho, embaixo do olho, eu gosto de trabalhar com um dedo só. Medo, 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 medo. E detalhe, qual lado que eu vou usar? Eu uso o direito ou eu uso o esquerdo? É o lado que você se sentir melhor. É o lado que for mais confortável para você. Eu prefiro trabalhar com a mão direita no lado esquerdo, mas se você quiser trabalhar com a mão direita no lado direito, se você for destra, lógico, se você for canhota, mão esquerda do lado esquerdo, mão esquerda do lado direito, tanto faz, não haverá problema. Novamente é a questão do portão. O meridiano passa em ambos os lados. Então, se eu bater de um lado, se eu bater do outro, se eu bater em cima, se eu bater embaixo do meu portão, eu vou ouvir e terá o mesmo resultado. Embaixo do nariz, é bem na pontinha embaixo do nariz. Também prefiro trabalhar com um dedo só. Medo, 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 medo. Embaixo da boca, no queixo, também prefiro trabalhar com um dedo só. Medo, 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 medo. Terminou o ponto do rosto? Ponto dolorido. Qual deles? Tanto faz. Vamos lá, aqui está o meu ponto dolorido. Medo, 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 medo. Axila, medo, 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 medo. Embaixo da mama, medo, 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 medo. Mãos. Com a mão nos dedos, eu prefiro também trabalhar apenas com um dedo só. Medo, 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 medo. 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 Terminei essa sequência das mãos, que também tem o ponto do karatê. Medo, 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 medo,
medo. Aí nós vamos para o ponto alfa. O ponto alfa é como se fosse uma receita de bolo no meio da aplicação, no meio da sequência. Seria uma outra técnica dentro da técnica. O que eu faço com o ponto gama? Vou localizar o ponto gama, polegar, ponto gama está na outra extremidade. Onde fica o ponto gama? Entre os dois dedos, um pouco abaixo, onde a gente tem esses ossinhos. No meio. Aqui está o ponto gama. E o que eu faço? Aqui eu não vou bater. Aqui eu vou apenas apertar. Enquanto eu aperto o ponto gama, eu farei uma sequência de movimentos. Apertando o ponto gama, eu vou tirar o óculos para facilitar a visão sua. Apertou, achou o ponto gama, eu vou fechar os olhos, abrir os olhos, olhar para baixo à direita, olhar para baixo à esquerda, girar os olhos em círculo para uma direção, girar os olhos em outra direção, cantarolar qualquer canção por 2 segundos. Parabéns para você. Já deu os 2 segundos. Contar até 5. 1, 2, 3, 4, 5. E novamente cantarolar qualquer canção por 2 segundos. Parabéns para você. Esse parabéns para você dá os 2 segundos. Eu quero cantarolar outra música. Fique à vontade. Só precisa ter cuidado para não passar muito, nem ficar muito aquém de 2 segundos. O cantarolar tem que ser dentro de 2 segundos. Você tem alguma dúvida? Até aqui, alguma dúvida, algo que eu possa te ajudar? Entendeu bem a sequência do ponto gama? Nos outros pontos eu bato, no ponto gama eu aperto, a localização dele é nessa região. E eu vou fazer essa sequência de movimentos. Por que simplesmente fechar os olhos, abrir os olhos? Por que essa sequência? Foi a sequência estudada, foi a sequência verificada que ela faz efeito no cérebro. Ela trabalha com a emoção. Como estamos tratando emoção, é essa sequência, essa série de atos, de ações que a gente usa. Não é algo da minha cabeça, não é algo da cabeça dos meus professores, não é algo que alguém simplesmente criou, inventou e começou a praticar. Foi algo estudado, algo experimentado, algo implantado na prática e com essa prática chegou-se ao resultado. Mesma situação do ponto gama, porque escolher foi escolhido através da prática experimentada que deu certo. Continuando, repete os pontos da cabeça até o dedo mínimo, usando novamente a frase lembrete. Na sequência do ponto gama, não usa a frase lembrete. Só aperta e faz os movimentos, fala de 1 a 5, cantarola a música
2 segundos. Voltando para a receita básica, voltando para a sequência de pontos, eu volto a bater em cada ponto 7 vezes, falando a frase lembrete. No nosso exemplo, medo, 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 medo. E assim vai até fechar a sequência com o ponto do karatê. Com relação às sequências, é fato que existe muitas convenções, existe muitas invenções dizendo que para tal problema eu devo usar essa sequência. Para aquele outro eu uso essa outra sequência. Por exemplo, já inventaram sequência para obesidade, já inventaram sequência para ansiedade, já inventaram sequência para, pelo nosso exemplo, síndrome do pânico, inventaram uma série de sequências específicas. Entretanto, contudo, porém, eu não ensino e não gosto dessas sequências específicas. Por quê? Eu não disse que o problema não se inicia, melhor dizendo, no corpo físico. Disse. O problema está no corpo energético, na aura, no campo áurico. Nem sempre o que me manifesta no corpo físico é exatamente o que está manifestado no campo energético. Por exemplo, um desequilíbrio energético no coração, na região do coração, no chakra cardíaco, nem sempre vai causar um problema no coração, no corpo físico. Ele pode causar, por exemplo, um problema nas minhas mãos, porque o chakra cardíaco está ligado ao chakra das mãos. Ou ele pode me causar um problema emocional. Coração, centro das emoções. Exatamente, você matou a charada. Sem contar que tem o risco de onde eu quero chegar. Por exemplo, eu estou com ansiedade, eu estou com depressão, eu vou usar a sequência da depressão, tá? E eu tiro algum ponto de algum meridiano que é exatamente aquele que eu preciso trabalhar. Nessa invenção de se inventar uma sequência, eu tirei um ponto que eu precisava trabalhar e não trabalhei. Como eu não sei como é que está o meu campo energético, onde está o meu campo energético, eu particularmente entendo irresponsabilidade tirar ponto, resumir ponto para tratar uma doença específica. Se é para tratar a doença específica, então vamos para o médico. Vamos para o alopata, porque ele trata a doença. Nós tratamos o doente. E tratar o doente é tratar o conjunto, como você matou a charada. Fazendo a sequência, não tem erro, não tem como dar errado, não tem como deixar de tratar algum problema. Até porque você pensa que está com uma coisa e lá no fundinho você está com outra. Você começa a tratar, EFT é muito bom para isso. Você começa a tratar um problema específico e de repente você vê surgindo outros que você nem imaginava ter. Não que você esteja com novos problemas, não que você esteja com um agravamento de uma situação. Apenas são aspectos que inicialmente você não viu e tratando com a EFT,
esses aspectos começam a surgir, começam a bombar para que você possa tratar deles e obter a cura completa, a cura total. Certo? Dúvidas? Atalho. Qual é o único atalho que eu sugiro, que eu recomendo? Eu não digo que eu autorize, porque eu apenas ensino o aluno. O aluno deve seguir aquilo que experimentar for melhor para ele. Não é porque eu estou ensinando que você vai seguir exatamente ipsis literis apenas e tão somente aquilo que eu falar. O que você experimentar e der resultado para você é aquilo que você vai seguir. Nós estamos tratando de energia, energia não tem regra exata. Então, voltando, o único atalho que eu recomendo é a frase de preparação enquanto se bate no ponto do karatê. Faz com a frase lembrete, batendo 7 vezes. A sequência que vai do topo da cabeça até a axila. Você não vai usar os pontos abaixo do mamilo, não vai usar os pontos dos dedos, não vai usar o ponto gama. Em seguida, você repete topo da cabeça até abaixo da axila. Por que essa sequência, esse atalho, recomenda-se que seja feito, sugiro que seja feito? Isso quando você precisar de uma aplicação emergencial que não tenha tempo de fazer a completa. Por que esse pode? Porque esses são os principais meridianos do corpo. Essa sequência atinge os principais meridianos do corpo. Eu não disse que todos os meridianos estão interligados entre si? Ah, então é esse. Olha só, eu nem sabia. Eu estou ensinando as duas sem saber. Que bom, você me ensinou. Então, pela sequência dele, eu estou atingindo os principais meridianos do corpo. Para a situação de emergência, para a situação rápida, em que eu não posso fazer a completa, esse basta. Se eu conseguir fazer a completa, é melhor, porque o atalho atinge os principais, mas não atinge todos. Já a completa atinge todos os meridianos, todos os canais, não tem como ninguém nem nada ficar de fora. E eu ensinava essa outra sequência sem saber que ela tinha um nome diferente. Para mim era apenas a sequência do atalho, ensinando e aprendendo. Muito obrigado pela informação. Agora eu tenho novidade para passar para os meus alunos. Muito, muito obrigado, muito thank you. Você tem dúvida? Isso, ele, digamos, eu não posso afirmar porque eu não estudei a técnica como ele ensina, né? Eu não estudei o método dele, mas suponho que ele pegou o mapa completo e fez ali uns atalhozinhos para chegar mais rápido
no caminho de casa, que é o que eu digo. Quando a gente não sabe o caminho de casa, eu digo sempre isso no Reiki. Não sei o caminho de casa, eu uso o mapa. Depois que eu aprendo o caminho de casa, eu deixo o mapa de lado e vou sozinho. Depois que eu aprendi a ir sozinho e já estou segura, eu começo a ficar abusada e arrumo até outros caminhos para chegar em casa. Então, se eu pego o ponto gama aqui, exatamente aqui, depois, se eu colocar um pouquinho para cá, um pouquinho para cá, um pouquinho para cá, um pouquinho para cá, vai fazer efeito do mesmo jeito. Digamos que as regras sejam o mapa para chegar em casa. Depois a gente vai alterando o mapa, a gente vai adaptando o mapa de acordo com o que a gente vai sentindo segurança, de acordo com o que a gente vai experimentando, de acordo com o que a gente vai adaptando, viu que deu resultado, deu resultado, bora lá praticar. A regra, as posições, tanto EFT quanto de Reiki, são um mapa para a gente chegar em casa. E o mapa, com o tempo, a gente vai deixando de ladinho. Observações, já terminando a aula para ela não ficar cansativa. Sempre que você terminar uma sequência, por exemplo, eu tenho lá o problema geral, um exemplo, relacionamento com a minha mãe, ele me traz dor, tristeza, angústia, decepção. Eu estou tratando a angústia agora. Terminei a sequência, eu vou me perguntar, ou vou perguntar para o meu paciente. O nome do sentimento que levou você a iniciar essa sequência é o mesmo ou mudou? Por exemplo, angústia. Você continua sentindo angústia com relação a este problema? Ou este problema, relacionamento com a sua mãe, quando eu falo a palavra angústia, ainda incomoda? Se mudou, identifica o nome do novo sentimento. Ou vai lá naquela listinha sua que você fez lá no começo, para isso a listinha é muito boa, e começa a tratar o novo aspecto. Modifica a frase de preparação ou a frase inicial, trocando o aspecto, e modifica a frase lembrete, mudando o aspecto. O resto continua tudo igual. Detalhe, para o atalho, como a gente vai fazer um tratamento de emergência, um tratamento de urgência rápido, que não dá tempo de esmiuçar, podemos tratar o problema geral, porque é algo rápido, é algo não rotineiro. O rotineiro, o dia a dia, o para atingir uma cura geral, global, esmiuça o problema e trata cada um deles. Divide a carne em picadinho e pega cada um dos pedacinhos. Continuando. Uma outra maneira de perguntar. Eu ainda estou lembrando. Quando eu lembro do problema geral, a minha mente lembrou do problema específico? Por exemplo, quando eu penso
Problema de relacionamento com a minha mãe. A minha mente lembrou da palavra angústia? Lembrou do sentimento angústia? Não lembrou? Bora pro próximo. Esse está tratado. Está tratado neste momento. No momento seguinte, amanhã ou depois, se voltar, eu volto e trato novamente. Tá. O evento é o mesmo. Eu continuo lembrando da palavra angústia. Continuo lembrando da palavra depressão. Continuo sentindo incômodo com a palavra angústia, com a palavra depressão. Ou seja, eu fiz uma sequência de pontos e não adiantou. Essa mesma palavra, angústia, ou depressão, ou aspecto, ou o que quer que seja, pode ser gerado por cenas diferentes ou por acontecimentos diferentes. Vamos focar então na cena. Vamos esmiuçar mais um pouquinho ali para ver se a gente consegue chegar no ponto e tratar do problema. Se não, a gente consegue chegar esmiuçando, abrindo o problema, a gente vai chegar lá. Por exemplo, quando você pensa no problema de relacionamento com a sua mãe, você ainda sente incômodo com a palavra angústia. A palavra angústia ainda vem à sua lembrança quando eu falo relacionamento com a sua mãe, ok. Quando eu falo a palavra angústia, qual cena vem na sua cabeça, vem na sua mente? É a primeira cena que vier na sua mente. Ah, foi uma cena de uma discussão que eu tive com a minha mãe na semana passada. Ok? Então vamos fazer uma nova sequência EFT com tratamento da angústia, mas pensando, lembrando daquela cena específica, daquele acontecimento específico. Vamos lá. Se chorar é normal, se rir é normal, se tiver pânico, se tiver qualquer reação física e emocional é normal, porque a gente está colocando o dedo na ferida. Vamos lá, vamos trabalhar essa cena. Chegou no fim da sequência, a palavra ainda está incomodando? Ainda está fazendo referência ao problema com a minha mãe? Quando eu falo problema com a minha mãe, eu lembro de angústia? Ou quando eu falo de angústia, eu lembro do problema com a minha mãe? Se não, ok, aquele aspecto está curado. Se sim, tá. Quando eu falo a palavra angústia, a cena que vem na sua mente é a mesma ainda? Provavelmente terá mudado. Se não mudou, a gente repete. Se mudou, vamos cuidar da nova cena. Até a palavra angústia não mais incomodar, a palavra angústia não lembrar o relacionamento com a minha mãe, ou o relacionamento com a minha mãe não lembrar a palavra angústia. E vamos trabalhando, e vamos detalhando, e vamos esmiuçando até conseguir a cura energética do problema. Se eu não conseguir em um dia, tudo bem, a gente faz mais no outro, e faz mais no outro, e faz mais no outro. Traumas, desequilíbrios, doenças, problemas de relacionamento
ou qualquer outra manifestação física não surge do dia para a noite. Para ela se manifestar no campo áurico, até ela se manifestar no campo físico, vai muito tempo. Se levou muito tempo para se materializar, não espere tratá-la, curá-la da noite para o dia. Isso é utopia, você não vai conseguir, você vai se decepcionar e achar que não teve resultado. Claro, acontecem curas rápidas, sim. Acontecem curas em apenas uma sessão, sim. Mas não é a regra, é a exceção. É muito difícil quando se consegue uma cura em uma única sessão. O que pode acontecer também? Os slides já até acabaram. Que eu experimentei na prática. Por exemplo, eu iniciei uma sequência de EFT para obesidade. Obesidade, depressão, compulsão alimentar, ansiedade, falta de aceitação, de autoaceitação e outros aspectos. De imediato, eu não consegui em uma sessão ou em 2 sessões a cura para aquele primeiro aspecto que eu tratei, digamos que tenha sido a depressão. Mas, porém, contudo, entretanto, não sei de onde me surgiu coragem, me surgiu ânimo, impulso, eu me convenci da necessidade de procurar um psicólogo ou um psiquiatra para tratar esses aspectos. Pronto, o EFT começou a dar efeito. Porque eu não vou conseguir tratar, eu não vou conseguir curar o problema se eu não aliar as 2 terapias. Isso eu digo porque aconteceu comigo. Eu comecei a usar a EFT, eu nem na hora me toquei, mas eu procurei um psicólogo para fazer o tratamento emocional. E durante a sessão com o psicólogo me remeteu a EFT. Eu percebi que era a EFT agindo, era a EFT começando a dar os primeiros resultados. Mesma coisa, EFT me remeteu a procurar o endocrinologista. Eu não ia conseguir a cura da obesidade se eu não fizesse isso, porque eu tinha hipotiroidismo e não sabia. Com a procura ao endocrinologista, eu descobri o hipotiroidismo, pude começar a tratá-lo, inclusive com a EFT. A EFT, à medida que eu fui abrindo aspectos, foi esmiuçando, foi abrindo campo para o passo seguinte e eu fui tratando. Já estou absolutamente curada? Não. Será um tratamento muito longo, até porque meu hipotiroidismo não vem de hoje. Do mesmo jeito que demorou para se manifestar, vai demorar para ir embora. Mas eu estou conseguindo avançar passo a passo, tratar passo a passo dos meus aspectos. Os aspectos emocionais, depressão, ansiedade, compulsão, já estão equilibrados. Eu não os trato mais com a EFT. Hoje eu estou tratando mesmo os aspectos físicos, como o hipotiroidismo. Hipotiroidismo poderia esmiuçar como falha no funcionamento da tireoide, falha no funcionamento
da hipófise, falta de hormônio. Esmiuçando isso, é um outro aspecto que eu estou começando a tratar, que eu estou começando a esmiuçar. Pode ser que me leve a procurar alguma outra ajuda complementar. Será a EFT trabalhando, porque ela está me dizendo que sozinho não vai dar. Não adianta você teimar que sozinho você não vai conseguir. Você precisa da ajuda de outro. Compreendeu? Quero saber com você o feedback seu. A aula ficou clara? Tem algum assunto que eu não tratei que você acha importante ser tratado? Tem algo que ficou de fora? Tem algo que você queira que complemente? Queira que aprofunde em alguma coisa? Ou você acha que é suficiente? Está claro, você conseguiu pegar o fundamental. Uma mensagem, oh, que bom, fico feliz. Porque às vezes a gente, por mais que a gente tenha uma noção do que passar para o aluno, a gente não tem uma noção da expectativa do aluno. Pode ser que o aluno espere mais, que aprofunde mais em um ponto ou outro e a aula ficou falha. Dou aos meus alunos a liberdade de falar. Por favor, fale mais sobre isso, fale mais sobre aquilo, nem que seja preciso montar uma outra aula, fazer uma outra aula complementar, eu faço, eu aprofundo e tiro toda a dúvida do aluno. Pode perguntar. Medicina tradicional chinesa, a gente estuda porque, na verdade, o foco são os meridianos. Quem estuda, quem explica os meridianos é a medicina tradicional chinesa. Seria assim, uma introdução da introdução do estudo. Eu estudo a medicina tradicional chinesa para explicar os meridianos. Por que eu explico os meridianos? Para explicar os pontos da EFT. Para explicar o porquê que eu aperto, porquê que eu bato aqui e não bato aqui. Porque aqui não corre meridiano. Meridiano corre aqui. Para explicar que tanto faz eu bater aqui, como eu bater aqui, como eu bater aqui, bater aqui, eu bater aqui, eu estou atingindo o meridiano que passa aqui. Então não faz muita diferença eu bater em tal coisa. Só que se eu falar para você assim, olha, você pode bater aqui, eu bater aqui, eu bater aqui, fica algo muito vago. Então, para explicar para você que eu bato aqui, eu bato aqui, bato aqui, bato acolá, eu explico os meridianos e faço uma introdução e com a explicação dos meridianos, eu faço a introdução da medicina tradicional chinesa. Tem professor que já corta caminho. Vai direto, explica o ponto e pronto. Só que eu ficaria na dúvida, que eu gosto de saber os porquês. Eu ficaria na dúvida. Então eu explico o porquê e explicando o porquê eu dou uma noção da medicina tradicional chinesa. É só mesmo para que você entenda o porquê. Não que você vá trabalhar com isso, mas é importante para você entender o porquê. O mesmo, por exemplo, estudo de anatomia energética com chakras. Para quê? Para que eu possa ter noção. Eu não falei no chakra, eu não falei nos pontos
nos pontos energéticos, falei, se eu simplesmente jogar isso para o aluno e não explicar, o aluno vai ficar boiando sem saber do que se trata. Essa parte de meridiano, essa parte da medicina tradicional chinesa, é mesmo para entendimento. Você não precisa decorar o nome dos meridianos, você não precisa decorar o caminho que eles seguem. Você só precisa entender que aqui, acolá, corre um meridiano. E o que é o meridiano? É o canal energético que vai levar energia de um ponto a outro. Só isso. Entendeu isso? Entendeu que, batendo num determinado ponto, eu estou atingindo o meridiano, estou desbloqueando o meridiano, estou abrindo o tráfego, pronto. Já entendeu, já acabou, é isso que basta. Certo? Mensagem final. Procure, eu sei que na nossa correria, eu sei porque eu faço isso. Na nossa correria, no nosso dia a dia, dificilmente a gente para ouvir os nossos sentimentos, os nossos pensamentos. Pelo menos para a prática da EFT. Procure se ouvir. Tire alguns minutinhos, concentre em si mesmo, ouça os seus sentimentos, ouça os seus pensamentos. Os pensamentos, os movimentos, os motivos de cada problema, eles vão mudando de maneira muito sutil e muito rápida. O que eu penso agora não é necessariamente o que eu penso daqui a um minuto. O que me faz mal agora não é necessariamente o que vai me fazer mal daqui a um minuto. Então procure sempre se ouvir, procure sempre se perceber, se entender e esmiuçar ao máximo cada problema. Você seguindo essa sugestão, essa recomendação, eu garanto a você, EFT dará resultado, EFT trará a cura para o problema. E outro assunto. 90% das pessoas que fazem EFT fazem para procurar a cura de si mesmo. Só que EFT não se resume à cura de si mesmo. Você fez um curso de EFT, você se torna uma terapeuta holística, apta a aplicar EFT. Você pode tratar o outro com EFT. Como você vai fazer isso? Você vai esmiuçar da pessoa o máximo que conseguir sobre o problema. As frases serão ditas pela pessoa. Frase lembrete, frase preparação. Serão ditas pela pessoa. Os pontos, quem vai bater é você. Você bate e a pessoa fala. Ponto gama. Você aperta e a pessoa faz os movimentos. Antes de iniciar a sequência, explica para a pessoa o que será feito. Explica para a pessoa, a cada ponto que eu bater, você vai falar a frase lembrete, você vai falar a palavra que incomoda. Quando chegar no ponto gama, você aperta e começa a dar a sequência para a pessoa. Fecha o olho, abre o olho, olha para baixo à direita, olha para baixo à esquerda.
isso será um trabalho conjunto, terapeuta e paciente. O paciente participa do tratamento, o que faz com que a cura seja mais específica, a cura seja. Não vou dizer a cura seja melhor, porque não existe cura melhor ou pior. Cura é cura, mas ela é uma cura mais abrangente, faz um tratamento com efeito melhor do que, por exemplo, se eu aplicar Reiki em alguém e eu estou aplicando, a pessoa está só recebendo, ela não está participando do tratamento. Eu amo Reiki, mas para algumas pessoas fica faltando alguma coisa, porque a pessoa não participa do tratamento. Para ela está incompleto. Enquanto na EFT, o paciente participa ativamente do processo. Como tudo é emoção, o paciente se sente inserido e o resultado vem mais rápido, de forma mais forte, mais abrangente. Então, a partir de agora, você é uma terapeuta EFT e você pode trabalhar com isso. Mesmo que você não queira trabalhar profissionalmente, você pode trabalhar ajudando outras pessoas, se ajudando e ajudando outras pessoas, certo? Se você quiser, esse slide eu vou disponibilizar para você. Você vê aqui do lado do logo da EAD Abrat, você vê o símbolo de compartilhar. Eu vou compartilhar o slide para você.